Meus irmãos e minhas irmãs, saudamos a todos na graça e na paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente neste programa Aprofundando a Fé, onde esta semana, especificamente, nós estamos tratando da história da nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é, na verdade, a origem, a história de todas as demais igrejas cristãs que dela surgiram. Aliás, a vocês, meus irmãos das outras igrejas cristãs, nós saudamos com alegria, com espírito fraterno. Hoje nós iremos iniciar abordando como dissemos ontem no encerramento, este evento de grandiosa importância na história da igreja, denominado de Pentecostes. Queremos celebrar agora, depois da ressurreição do Senhor, estamos a caminho, 50 dias após a ressurreição do Senhor, no ano litúrgico, calendário litúrgico da nossa igreja, nós celebramos Pentecostes. Precedem as alegrias de Pentecostes nossos irmãos e irmãs que nas diversas comunidades cristãs da nossa cidade de Votorantim, também Sorocaba e outras cidades do interior, a chamada bandeira do divino, os foliões do divino que são enviados no domingo de Páscoa e que estão aí percorrendo as casas, já antecipando a alegria de Pentecostes. Então nós queríamos fazer aqui, antes de nós falarmos de Pentecostes, nós queríamos fazer uma abordagem sobre as duas visões que se tem de Pentecostes na Sagrada Escritura. Dois modos de se falar sobre o mesmo evento. Se eu mostrar para vocês esta pasta, vocês irão dizer para mim que ela é da cor marrom. É a informação que chega visualmente até vocês. Eu vou dizer, entretanto, que ela tem algumas perfurações lateral, que ela tem uma perfuração no centro, que por dentro ela tem uma folha, onde a gente está guardando este material. Enfim, o mesmo objeto, se mostrar para vocês um livro, vocês vão ver o dorso e a capa, e eu, que estou do lado de cá, irei ver o seu bojo. O mesmo objeto visto de maneira diferente. Assim, nós é trabalhado muito a linguagem teológica, ou o modelo de igreja, que nós chamamos aí de eclesiologia. Por que estou falando isso? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Pentecostes é visto de modos diferentes pelo evangelista Lucas, no seu livro de Atos dos Apóstolos. A princípio era um único evangelho, depois separou-se o evangelho propriamente dito de Lucas, onde o centro é Jesus Cristo, e o Atos, que ele descreve a origem, o desenvolvimento da comunidade cristã nascente. Está lá em Atos 2, 1 a 13, este evento de Lucas chamado Pentecostes. Então vejam bem, para o evangelista Lucas, autor do livro do Atos, Pentecostes, o dia em que Deus derramou o seu Espírito na comunidade reunida, manifestando a sua igreja, fazendo a igreja nascer, ele ocorreu 50 dias após a ressurreição do Senhor. 50 dias depois, Jesus permaneceu com a sua comunidade, apareceu em muitos lugares para muitas pessoas. Os principais aparições relatadas nos escritos pós-pascais do próprio Sinótico e do Atos dos Apóstolos. E depois de 50 dias, então, acontece o evento chamado Pentecostes, isto no modo de ver de Lucas. Lucas faz coincidir Pentecostes com a festa judaica da colheita. Bem antigamente, o antigo Israel, era uma festa agrícola, quando se colhiam as primícias, os primeiros frutos, e se dizimava no templo de Jerusalém. Era a festa chamada... Aliás, o povo judeu é um povo muito festivo do ponto de vista
religioso, ponto de vista social e cultural. E Pentecostes era a festa da colheita, portanto uma festa tipicamente agrícola, iguais àquelas que fazem nossos lavradores por esse interior do Brasil afora. Após o evento da libertação do povo, através de Moisés, da escravidão do Egito, esta festa vai ter um novo significado. Ela vai ter um caráter mais religioso, não que a festa da colheita não tivesse, mas ela vai ter um caráter mais religioso, voltado para esta grandiosa obra que Deus realizou a favor do seu povo. A libertação, através de Moisés, do povo da escravidão do Egito. Esta obra, meus irmãos, no Antigo Testamento, é o evento mais importante. Ela é um divisor de águas. Todos os livros produzidos após o Pentateuco irão referir-se a ela. Com braço forte, Deus liberta o seu povo do Egito. Isto é a Páscoa judaica. Então o povo, em Pentecostes, agora vai fazer memória deste prodígio, desta obra que Deus realizou a favor do seu povo. Desde o chamado de Moisés, até o seu diálogo, convencer o faraó a deixar o povo partir, a perseguição que os egípcios promovem pelo deserto ao povo, aos hebreus, a prodigiosa travessia do Mar Vermelho, a lança de Moisés, seu cajado, que vai ferir a pedra e vai sair água viva, como nós dissemos, para matar a sede do povo no encontro passado, as codornizes, o maná descido do céu, tudo isso, meus irmãos, como numa epopeia, é descrita pelo autor da Sagrada Escritura, principalmente lá em Pentateuco, a obra que Deus realizou em favor do seu povo. E o hebreu, o povo de Israel, tinha isto muito vivo na memória e no coração, e isso passava de geração a geração. Lucas vai então fazer coincidir com este novo Pentecostes do povo judeu, agora o novo e definitivo Pentecostes para a nossa igreja. Por quê? Nesta passagem do povo pelo deserto, nós temos a Assembleia do Sinai, quando Deus convoca o seu povo através de Moisés para estar na montanha sagrada, onde ele vai dar o Decálogo, aquela lei que foi gravada nas pedras. Aquelas pedras que, ao descer do Monte Sagrado, quando Moisés percebe que o seu povo está adorando o bezerro de ouro, revoltado, ele vai jogar as pedras da lei no chão e vai quebrá-las. O que Lucas vê nisso? Se o povo judeu, se os hebreus, se o israelita celebra a festa da lei, assim Pentecostes vai ganhar uma nova conotação. Para o judeu, para o Israel, ela se torna a festa da lei, a festa da aliança que Deus faz com o seu povo e que tem o seu caráter decisivo no decálogo que Deus dá a Moisés. Agora Lucas diz, Pentecostes é a festa da nova lei. Uma lei, como vai profetizar Ezequiel, eis que virão dias, diz o Senhor, em que darei uma nova lei, que não será mais gravada na pedra, mas na carne, no coração do homem. Para Lucas, esta nova lei é o Espírito e os seus carismas e os dons que ele vai derramar sobre a igreja nascente. Então Lucas vê desta forma. O evangelista João tem uma visão diferenciada. O fato é o mesmo, mas o modo de olhar, o modo de refletir com suas comunidades é diferente.
lembremos-nos que o tempo, o espaço, o Cronos, em que Lucas reflete com suas comunidades sobre este evento, é diferente do tempo de João, bem lá para frente, produzido lá entre os anos 90, o Evangelho de João. São tempos diferentes na comunidade. Eles enfrentam problemas diferentes, com questões diferentes, que exigem também respostas diferentes. E se Lucas exalta o carisma em Pentecostes, o derramamento do Espírito que vai capacitar a sua comunidade, a ter uma vida nova e a dar testemunho de Jesus ressuscitado no poder e na força do Espírito Santo, a visão joanina é outra. Para João, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus se constitui na obra de uma nova criação. É como se ele está nos falando que Deus, em Cristo Jesus, com o seu ato salvífico, a paixão, a morte e a ressurreição, ele vai recriar uma nova humanidade. Cristo Jesus vai resgatar esta humanidade que tinha perdido o seu acesso, que estava, portanto, distante do Senhor nosso Deus. Ele vai aproximar, ele vai romper essa distância, portanto, entre Deus e o homem. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, parece-me que na tradição sacerdotal, marcada por rito, Deus, ao fazer o homem, ele vai moldar o homem do barro, aí vem homem, humus, feito de barro, e Deus vai soprar em suas narinas o espírito da vida, tornando um ser vivente. Portanto, ele vai soprar aquilo que chamamos o ruá da vida. Não é que Deus, naquela hora, criou ou inventou um espírito para o homem. O sopro, ele vem de dentro. Isto é, Deus concede ao ser humano, recém-criado, moldado do barro, o seu espírito divino. Ele se dá ao homem ali, quando sopra nas narinas do ser humano, primeiro Adão, o seu próprio espírito. É aí que João vai trabalhar a sua teologia de Pentecostes. O Pentecostes de João é exposto lá em João capítulo 20, versículos 19 a 23. Jesus vai soprar sobre a sua comunidade. Ele vai dar este sopro de vida, isto é, fazendo uma alusão com Gênesis. Agora, Deus novamente, recriando o homem à sua imagem e semelhança, resgatando este homem que havia sido desfigurado pelo pecado original. Ele sopra sobre a comunidade o seu próprio Espírito. Vejam bem que o enfoque de João, diferente de Lucas, que é o carisma, é a missão. Eis que eu vos envio. É o sopro de vida e o envio missionário. Esses elementos são importantes na visão joanina. Mas nós temos também outros autores que vão colocar o Pentecoste joanino como se fosse o início do Pentecostes. E o Pentecostes lucano como se fosse a sua plenitude, a sua conclusão. Como se começasse algo do Pentecostes de João, a partir do sopro de vida, a partir do envio, e que em Lucas ganha uma nova figura, uma nova consistência com os carismas do Espírito que é derramado em sua comunidade. Aliás, Lucas, ele trabalha muito na sua linguagem do Pentecostes, no capítulo 2, versículos de 1 a 13 do livro do Atos, esses elementos teofânicos, como nós chamamos na teologia. Que são elementos teofânicos? Manifestação de Deus. O Antigo Testamento está recheado dessas citações. Quando Deus se manifesta,
há um preparo, há um antes da sua manifestação. E o autor sagrado usa dos elementos da natureza, o vento, o trovão, o relâmpago, o fogo ou a brisa suave, como no profeta Elias, para dizer que Deus vai falar. Para compreendermos isso, irmãos e irmãs, é muito simples. É quando nós remontamos aí à corte imperial, quando o imperador ia falar, quando o rei ia falar, aquele rufar dos tambores. Exatamente. Alguns casamentos usam, o rufar dos tambores para anunciar a entrada da noiva, as cornetas tocando. Então também Deus, para o autor sagrado, para que perceba-se que aquele fato vai ter uma importância relevante na história da salvação, usa-se os elementos da natureza. Aí nós chamamos os elementos teofânicos. E lá, no Êxodo, há uma citação quando Deus convoca o povo para o Monte Sinai, através de Moisés. Também ali vai o autor deste livro sagrado dizer que houve uma ventania, trovão, e que o povo sentiu medo, e porque da montanha saía chumaços de fumaça, de fogo. É o jeito do autor sagrado dizer que ali Deus vai falar algo de grande importância para todos. Lucas vai apropriar-se desses elementos. Estavam reunidos quando ouviu um barulho, um vento forte, como se fosse um trovão, e línguas de fogo desceram sobre ele. Olha aí, os elementos teofânicos aparecendo aqui e lá. Como Lucas vai beber desta fonte para dizer que ali se celebra a festa da aliança, a lei, e aqui em Pentecostes lucano é a nova lei, Lucas se serve deste mesmo esquema literário para que os seus ouvintes possam assim compreender. Pentecostes, meus irmãos, segundo a maioria dos nossos autores, foi então este movimento de âmbito mundial que aconteceu naquele dia, segundo Lucas, 50 dias após a ressurreição, enquanto que para João, Jesus morreu, ressuscitou, volta ao Pai e derrama seu Espírito. Acontece tudo num dia só, no mesmo diferença de horas, porque a visão de João é diferente. Não precisa você se perguntar quem está certo, diácono, Lucas ou João. Os dois estão certos. São reflexões diferenciadas sobre o mesmo assunto, para responder provavelmente questões diferentes nas suas respectivas comunidades. Então, Pentecostes, ele vai acontecer, segundo Lucas, 50 dias após a ressurreição do Senhor. Os autores falam que era um número, para nós é um número pequeno, 120 seguidores de Jesus oravam reunidos. Aqui é necessária também uma explicação. Bem antes desta missionaridade da igreja, antes de Pentecostes, haviam judeus da diáspora espalhados pelas suas colônias em todo o Império Romano e até fora também das províncias. Pela diáspora, eles foram retirando-se para outras regiões, mas essas colônias judaicas, o judeu ele assimilava a cultura e a linguagem da região onde ele estava, mas eles se fechavam nas suas sinagogas e eles mantinham o relacionamento com o Templo de Jerusalém. Havia muitas festas em Jerusalém, 3 delas as mais importantes, entre as quais está a Páscoa. E esses judeus da diáspora, de acordo com a sua situação econômica, vinham em todas essas festas. E quando eles vinham, eles naturalmente ouviam falar de Jesus. Há um evangelho onde gregos procuram por André e vão dizer: queremos ver Jesus. É um pouquinho nesse contexto, dentro de este exemplo. Então esses gregos vinham das colônias judaicas
para as festas de Jerusalém. E ali, meus irmãos, para o judaísmo, Páscoa é a mais importante de todas as festas. E ali eles estavam também. Então, provavelmente, para nós entendermos, muitos desses judeus que já eram prosélitos, já se sentiam seguidores de Jesus, ao chegarem em Jerusalém para a festa da Páscoa, querem saber onde é que estão reunidos os seguidores de Jesus, né? Estavam reunidos no mesmo lugar, como diz Lucas. E ali vai acontecer Pentecostes. Sobre as consequências do Pentecostes nos apóstolos, nós iremos abordar no encontro de amanhã. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus.